pessoa pode ser afetada se não tiver uns likes e umas curtidas na sua postagem. Então, a doença como um estado original reagente que reage a um movimento de reação ao ambiente. Com isso, essa visão de doença, ela é uma visão móvel, porque a vida está se movendo, as alterações estão se dando. O que num determinado tempo e lugar tem um peso, tem uma reação diante desse peso. As pessoas que vivem num centro urbano, elas vão ter uma forma de reagir diante das situações. Quem mora no interior, na roça, vai ter uma outra forma de reagir. Entende? Então, a doença aqui, ela é vista como sendo uma incapacidade de eu me adaptar a esse ambiente, à minha realidade, quando eu mudo de um lugar para um outro lugar. Então, isso quer dizer que as doenças vão se dar sempre que acontecerem mudanças. Imagina uma criança que sai de uma escola para uma outra escola. Imagine uma criança que fica até o sexto ano numa escola pequenina, 20 alunos, ela conhece todo mundo da escola, das outras turminhas, conhece todo mundo, e de repente ela vai para uma escola que tem 1.000 alunos, 50 alunos na sala de aula, 40 alunos na sala de aula, aquele universo todo. Todo mundo lá na escolinha chamava ela pelo nome, sabia o que, todo mundo sabia o que ela comia, gostava e tal. Agora ela está num lugar que ela é mais um entre os outros 1.000. Houve uma mudança, um estado existencial, o ambiente que a acolhia é completamente diferente. Estou dando o exemplo de uma criança que muda de escola. Imagina quem tem que mudar de estado. Tem profissões que, de tempos em tempos, elas mudam de uma cidade para outra cidade, de um estado para outro estado. Então, o ambiente externo, ele não é em si nem bom nem ruim. É como eu me adapto a isso. E, novamente, o desafio é avaliar quando as pessoas chegam com suas queixas. Eu tenho que ter um tempo para avaliar sobre as mudanças da vida dela. Eu tenho que avaliar. E quando eu percebo as mudanças, essa questão ela tem que ser abordada de alguma forma. Como estão as coisas? Pessoas que mudam de setor de trabalho, mudam de um setor para o outro. Pessoa que era chefe deixou de ser chefe. Pessoa que era subordinada e passou a ser o chefe. Isso tudo é mudança. Como é que a pessoa está lidando? Ela começa a relatar, estou com isso, estou com dor de enxaqueca, com cólica e tal. Ok, há quanto tempo? 2 anos. Há quanto tempo? 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos. A gente está em 2024. Como é que foi 2022? Ah, 2022 eu fui promovido. Ah, 2022 eu mudei de setor. Ah, 2022 eu mudei de cidade. 2022 eu me separei. 2022 eu me casei. 2022 eu comprei uma casa nova. 2022 eu terminei o meu mestrado. 2022 eu comecei o meu mestrado. Veja bem, a coisa não está em si. Começar ou terminar o mestrado não é um problema. O que aconteceu quando eu comecei ou quando eu terminei esse mestrado? Essa mudança, esse ambiente externo, ele foi alterado e essa alteração eu não soube lidar com ela. De alguma forma, eu não me adaptei a isso. Só os... Quem é que mantém o equilíbrio e a vida? Quem se adapta. Não é assim que nos fala Darwin? Os mais, quem sobrevive é quem se adapta, não é o mais forte. Então, se eu estou adoecido é porque eu não me adaptei. Agora, esse não me adaptar não quer dizer necessariamente que eu tenha que me adaptar. Então, eu posso ter sido levado a uma nova condição para que eu enxergue que aquela nova condição não é a minha condição real de ser. Entende? Então eu adoeci ao entrar naquele estado existencial para verificar que aquele estado existencial não é o meu lugar. Mas eu precisava experimentar aquilo. E se eu tenho consciência e discernimento para entender isso, e humildade para reconhecer, não, esse mestrado não é para mim. Não, essa chefia não é para mim. Não, esse casamento não é para mim. Não, esse carro não é para mim. Por
quê? Pô, tá me dando muito desgaste, tô gastando muito, nossa, tá consumindo, esse novo trabalho tá me consumindo, tal, esse relacionamento tá me sugando. Então, peraí, mas eu queria tanto isso. Sim, você queria. Você queria tanto que a vida proporcionou, tá aqui. Agora você tem a oportunidade de avaliar, não, realmente vale a pena. Não, não vale a pena. Aí eu abro mão. E agora que eu abri mão, eu posso seguir meu caminho consciente, porque imagina se você não tivesse adquirido aquela situação. Você passaria daqui a um ano, 2 anos, 10 anos perguntando: e se? Muito bem. Então, a doença como um estado de reação ao ambiente. Esse ambiente não é só um lugar, esse ambiente é uma atividade, é uma relação, é uma aquisição. Então, o ambiente é o que eu tenho, é o que eu faço, é o que eu sinto, é o que eu realizo, é o que eu vivencio. Então, aquela casa nova, ou aquela casa velha, aquele carro que está me adoecendo, aquele ambiente de trabalho está me adoecendo, aquele curso está me adoecendo, em qualquer coisa. Então, aqui a doença é vista e você precisa ter esse entendimento, você precisa ter esse olhar, essas queixas que a pessoa está apresentando, esse estado de desequilíbrio que ela está apresentando, se deve a esse ambiente. E uma das coisas que se coloca, que Samuel Hahnemann nos traz, é que eu tenho que trabalhar para eliminar as influências os elementos que influenciam aquele estado. Não adianta imaginar que você vai fazer uma intervenção junto à pessoa sem eliminar a fonte do seu desequilíbrio. E o quantas vezes a pessoa não tem condições de mudar de casa, de mudar de emprego, mudar de relacionamento. Quantas vezes? Ah, eu não tenho condições. Ah, minha sala tem um ar-condicionado que fica 24 horas, ela cai bem na minha cabeça. Ah, eu tenho como pedir de demissão? Não tenho. Ah, eu moro num lugar que não tem infraestrutura, não tem esgoto. Por isso é que eu estou com essas verminoses. Tenho como morar no outro lugar? Não tenho. Eu tenho que ir lá no meu trabalho exige que eu termine esse mestrado, falta ainda um ano. Eu não posso simplesmente desistir, parar esse curso. Mas uma coisa importante, quando eu sei o que é que está me causando desconforto, desequilíbrio, se eu não posso eliminar aquilo, eu posso construir mecanismos para que aquela atuação tenha um peso menor. E eu vou ter que começar a usar ferramentas para me bloquear, criar cápsulas para que eu me proteja dessa influência, já que eu não tenho como sair daqui, eu vou ter que construir alguma forma, vou dar um jeito de arranjar um filtro para botar lá em casa. Vou dar me esforçar para fazer alguma coisa. Já que eu não posso sair, não tem como botar o esgoto, bota um filtro, a água filtrada já é alguma coisa. São pequenas intervenções que eu vou ter que fazer para amenizar a minha situação. Então, eu resolvo todo o problema? Não. Então, isso quer dizer que situações vão ser permanentes na minha vida. Como, por exemplo, eu posso ter um problema num dos rins, de tal forma que ele não vai mais funcionar. Eu posso ter uma redução na minha capacidade respiratória. Meus pulmões só funcionam 70% da sua capacidade. Eu posso vir a ter uma atrofia de tal forma que a minha mão ela fique fechada, eu não consigo mais usar. Eu tenho um derrame, um AVC, que a minha lateral direita ela fica paralisada, eu não tenho mais controle sobre ela. Então, na vida existem situações que não vão ser modificadas. E o meu exercício vai ser, não é simplesmente me acomodar, tudo bem, me resignar, mas é compreender isso, entender e automaticamente fazer movimentos para explorar outras potencialidades, outras capacidades, outras competências. A doença, nesse caso, está me chamando para um crescimento em outras esferas, já que naquele lugar eu não tenho como crescer mais, me modificar, melhorar, aquilo vai ser assim sempre daquele jeito.
aquela pessoa que eu cuido, ela está num estado de adoecimento tal que ela vai estar ali naquele tempo. Eu não tenho como simplesmente jogar essa pessoa, vou continuar ali desgastando. Ah, eu tenho que estudar, trabalhar 8 horas naquele trabalho, sair do trabalho, ir para a faculdade, para depois chegar em casa tarde, vou sair. É o que eu tenho para hoje. Eu vou ter que me adaptar a isso. Mas só do fato de eu saber que existe uma possibilidade de que daqui a algum tempo eu possa, com esse estudo que eu estou fazendo, conseguir um melhor trabalho, daqui a um tempo eu possa ter melhor condições de vida, isso já me traz um certo alento para ter força suficiente para caminhar naquele deserto. E os desertos sempre virão. Os desertos sempre virão. Até porque nós estamos em busca da nossa terra prometida. Perfeito, Luiz. Imagine-se a seguinte informação que tem pessoas que, em determinadas situações que são catastróficas para a maioria, para elas crescem com aquilo. Elas têm um crescimento, elas têm um olhar, opa, daqui dá para tirar alguma coisa daqui, dá para tirar alguma coisa daqui. E elas crescem nessa situação. Então, o que para todo mundo é problema, é prejuízo para ela. Um exemplo que me veio à mente na época da pandemia, quem trabalhava as fábricas de álcool, as fábricas de máscaras. Olha o quanto que esse povo cresceu. Olha o quanto que eles ganharam, tiveram lucro nesse período. É isso, entende? Ok, vamos lá. O que que você pode tirar dessa lágrima? Você tem como resolver essa questão agora? Você está diante do seu paciente que apresenta uma queixa. Ok, uma situação real. Ok, essa situação pode ser eliminada agora? Não, não, não tem como. Eu estou no quarto semestre, são 6 semestres, eu tenho que preciso terminar, eu tenho que ter 2 semestres. E tem aquele colega lá da turma que é complicado, aquela colega que é complicada. Eu moro nesse prédio aqui, moro nesse apartamento, e o meu vizinho está incomodando, mas eu não vou ter como sair daqui pelo menos até o final do ano. Não tenho como, não tenho como fazer isso. Então, você até o final do ano você vai ter que construir mecanismos de proteção, de adaptação para você lidar com aquilo que, então, ou seja, o seu ambiente e a sua forma de lidar com esse ambiente é que está provocando o adoecimento, Quaresma. Entende? Você precisa entender a doença, o que que é isso, a doença? Então, é esse desequilíbrio que está tendo entre a criatura e a sua realidade circundante. E eu tenho que fazer alguma coisa para me adaptar. Como é que eu faço? Como é que eu vou arrumar isso aqui? Eu vou ter que usar minha criatividade. E provavelmente uma das coisas que esse tipo de adoecimento traz é uma perspectiva de crescimento, porque ela vai te obrigar. Se você sair do lugar de vitimização, de coitadinho, de chorar, de reclamar, e você, cara, o que que eu posso fazer aqui para pelo menos resolver isso aqui? Não dá para mudar aqui com esse vizinho barulhento, o que que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer? Ah, eu botar aqui esse móvel aqui, isso vai diminuir? Será que eu comprar um fone de ouvido? O que que vai acontecer? Eu tenho que achar algum mecanismo que me ajude, né? Já que eu não consigo eliminar o problema, a realidade, o ambiente eu não consigo alterá-lo, eu tenho que me alterar dentro desse ambiente. Eu só tenho acesso a mim. E é justamente muitas vezes essa situação acontece para que nessa minha criatividade eu cresça, né? A partir daí, numa situação que me incomoda, eu construo algo, eu faço algo que aquilo começa a me dar um retorno e aí a partir daquilo eu saio dali. Eu ganho tanto dinheiro que eu vou para outro lugar. Eu achava que eu não ia dar conta de mudar. Em 3 meses eu já juntei muito dinheiro, ganhei muito dinheiro com aquela situação. Aquela situação que era totalmente desconfortável e agressiva se tornou uma fonte de lucro. Mas eu tive que ter essa capacidade de transformar, de tirar daquele adubo elementos e alimento para minha planta florescer. E aquilo vai continuar adubo. E nessa hora, eu me lembrei agora de uma frase que uma pessoa muito querida sempre me dizia: enquanto cachorro late, caravana passa. Então, assim, quando eu estou num ambiente em que eu estou lidando com cachorros, eu tenho que entender que aquilo não é o meu habitat. Aquela condição não é o meu habitat.
eu trabalho nesse setor de trabalho, aqui está me incomodando, mas vai chegar um momento em que eu vou me aposentar, eu vou achar outro emprego, vai acontecer alguma coisa que eu vou sair. A minha realidade final não é esse setor de trabalho. Por mais que você tenha uma relação, essa relação, ela necessariamente não vai te acompanhar a eternidade afora. Não necessariamente, ou pelo menos na forma como você a vive. Porque hoje você pode ter alguém como filho, ou como parceiro, ou como pai, ou como irmão, que em outra instância pode se transformar, porque vocês talvez precisem aprender outras formas de se relacionar. Então, o grande desafio é eu estou dentro de uma realidade, estou dentro de um ambiente, e a pergunta, o que eu posso tirar de melhor disso? Como eu posso crescer no meio dessa situação? A doença está levando o paciente a essa reflexão. Não é simplesmente toma um remédio, faz a situação, faz isso, sai daqui. Porque se eu tenho condições de sair, mudar para um novo endereço, me livrar daquele vizinho, o que vai acontecer é uma coisa interessante. Um outro vizinho vai me dar problemas. E eu vou para outro lugar e o outro vizinho vai me dar problemas. Aí eu vou perceber, cara, onde eu vou, isso acontece, então a questão está comigo. O que que eu preciso mudar? Então, aqui a doença está sendo colocada como um estado original de reação ao ambiente que me cerca. A doença como um talento ou estratégia. Ela pode estar se apresentando com essas ideias aqui. Olha que maluquice que a gente faz com a gente mesmo. Eu estou doente porque eu entendi que a partir dessa minha doença eu ganho alguma coisa. Sabe que já ouviram falar de uma expressão ganho secundário? Alguém de vocês já ouviu falar sobre isso? Ganho secundário. Sabe aquela criança de 7 anos de idade que um belo dia amanhece com a garganta inflamada, o ouvido arrebentando de pus, febre. E quando a mãe ou o pai vê aquilo, pega a criança, põe no colo e já se desespera e carinho, talvez, e vai para o hospital e toma remédio. E você sabe que essa criatura pequenina, ela pode fazer a seguinte leitura: ah, então quando eu estou doente, eu recebo atenção e carinho. E daqui a pouco o moleque começa a ficar toda hora doente, porque não vou para a escola, não vou fazer isso, vou ter sopinha, vou ter cuidado, vou ter brinquedo, vou ter isso, vou ter aquilo. No dia a dia ninguém me dá isso, quando eu estou doente me dá, então a doença aqui ela pode, é um talento, uma capacidade que você tem para manipular. E você vai ter que estar atento a isso. Será que esse paciente não está manipulando com essa doença? Geralmente, essa manipulação ela tem a ver com vitimismo. Tem muita relação nisso. Ah, porque ninguém gosta de mim. Ah, todo lugar. Aí ela vai, uma das coisas que está ligada aí é isso. Claro que isso vai passando com o passar do tempo a ser uma coisa tão natural que isso passa a me constituir. Então, isso vai se tornar excessivo. Eu manipulo, eu começo a manipular todo mundo que chega perto de mim. E aquilo que no começo eu controlava, agora eu não tenho mais controle. A criatura que eu criei, que eu apresentei para o mundo passa a me dominar. E eu passo a fazer esse papel. Então, muitas das vezes eu tenho que entender o quanto que aquela pessoa que está fazendo ou vivenciando aquele processo de dor e sofrimento, o quanto, na verdade, ela não está usando isso para manter um certo controle, obter determinados ganhos, para evitar determinadas situações. Se eu estiver doente, eu não trabalho. Se eu não estiver doente, eu não tenho que fazer essa tarefa. Se eu não estiver doente, eu não tenho que responder por isso. Eu posso ficar aqui quietinho e tal. Então, essa minha doença, quebrei a perna, quebrei o braço, enfim, seja lá o que for, eu vou usar aquilo como um instrumento para. Só que aquilo é tão usado que chega uma hora que eu perco o controle sobre isso. Esse é o grande risco que isso vai apresentar. Aqui Jean Schouten vem nos falar da doença como uma ilusão, né? É, aquilo que o paciente acredita, aquilo que ele tem como referência, aquilo foi construído em algum momento da vida dele, aquilo não é real, né? É, ele percebe que não é que ele esteja doente para manipular, mas ele percebe que tudo começou
quando ele, a mãe dele, o pai dele, não deu a devida atenção, quando ele não recebeu aquele amparo que ele teria recebido. Então ele vai dizer assim: ah, meu pai me abandonou, minha mãe não me dava atenção. Eu nunca recebi um abraço da minha mãe, minha mãe nunca me deu, meu pai nunca me deu um colo. Então eles não me amam. Eu nunca fui amado na minha vida. Então aqueles pais vieram de uma realidade dura em que eles tiveram que ralar na vida muito, muito mesmo, condições paupérrimas, e no objetivo de dar aos seus filhos aquilo que eles pudessem dar de melhor. Trabalhava de sol a sol, e toda vez que a mãe colocava um prato de comida na mesa, na cabeça dela, ela estava envolvendo o seu filho com o maior aconchego. Todas as vezes que o pai conseguia comprar um par de tênis para aquele filho e de chegar ali com aquele. Quando ele estava na loja comprando tênis e chegava em casa e entregava o tênis, ele estava no entendimento dele, expressando todo o carinho, todo o amor dele. Aí a criatura diz: meu pai nunca me deu um abraço, meu pai nunca não teve carinho por mim. Ele criou uma ilusão. Então, o quantas vezes aquilo que eu tenho como referência de sofrimento foi uma construção fundamentada em ilusões. Então, isso é uma possibilidade muito forte que acontece, tá? E aí, esse tipo de crença, isso vai construir todas as minhas relações, né? A tal ponto que eu vou ter atitudes que eu considero, como, por exemplo, dar um abraço, dar um carinho, mas eu vou me descuidar das outras questões, porque eu vou fazer o contrário. Eu quero ser o contrário do que o meu pai foi. Quero fazer exatamente o contrário do que minha mãe fez. E aí eu vou para um lugar em que eu também não ofereço aquilo. Então, se ele trabalhava duro para me dar uma estrutura material, eu não vou trabalhar duro. Então, eu posso dar atenção e carinho para os meus filhos, mas eu não vou ter condições de pagar uma boa escola, de poder dar para eles uma alimentação equilibrada. Mas eu estou dando carinho, estou abraçando ele todos os dias. Isso também tá bom. Então, onde que está o equilíbrio de tudo isso? Entende? Então, a doença como uma ilusão. Essa é uma forma que ela se manifesta e eu tenho que entender. Será que aqui, essa crença que essa pessoa, essa ideia que essa pessoa está tendo, ela não foi simplesmente construída? A doença como tentação. Aquele estado de adoecimento, Jean Schultz, eu tenho que analisar se isso aqui não está acontecendo. Vamos entender isso melhor com essa pequena leitura. A doença pode ser vista como um vício, com padrões previsíveis. Então, a pessoa passa a sentir determinadas coisas e aquilo causa, junto com as dores e desconforto, ela causa um certo prazer. Aqui você vai encontrar elementos sadomasoquistas, porque a partir do momento em que eu vivo uma coisa que é dolorosa, como por exemplo, essas automutilações, como por exemplo, criar situações em que eu sinto dor, a partir do momento em que eu vou fazer a leitura, quando eu sinto dor, eu tenho alívio, então eu também vou provocar dor. É um movimento, o masoquismo está muito preso a isso. Então, sentimentos de insegurança vêm ao abandonar o estado de doença. Então, passou aquele adoecimento, não, mas eu estava seguro, eu estava tranquilo. Agora que eu estou de volta à minha saúde, à minha plenitude, eu tenho que enfrentar a vida, eu tenho que enfrentar. Então, assim, a doença passa a ser uma bengala, um escudo de proteção. A doença passa a ser um lugar de aconchego para mim, aquela chamada zona de conforto. Então, quando eu estou vivendo aquele aspecto, aquela situação, o que que acontece? Eu estou vivendo um bem-estar, uma situação de gozo, uma situação de prazer. Necessariamente, eu não estou explorando ninguém, é uma coisa comigo mesmo. Às vezes eu moro sozinho e às vezes aquele atestado que eu pego, aquele afastamento que eu consigo, aquilo me traz um certo conforto. Mas não é só porque eu estou confortável aqui onde eu estou, é porque lá também eu tenho problemas, então se eu estiver afastado, eu fico bem. Então, não adianta simplesmente querer afastar-se de uma situação. A rigidez dos padrões pode causar mais perdas do que ganhos. Então, quando eu começo a ter um padrão de vida e eu passo a definir minha existência, minha forma de ser, minha presença, minhas escolhas, tudo que eu faço em função daquilo que eu acredito,
aquilo pode até num certo momento me trazer algum benefício, mas com o passar do tempo vai me fechar, porque a zona de conforto, ela traz essa ameaça. Por ser confortável, ela tem uma tendência de eu ter a tentação de permanecer nela. E essa zona de conforto, ela é confortável, mas ela não me expande. E aí é que vai entrar, vão entrar todas as dores e angústias para que aquela zona de conforto se transforme numa zona de desconforto. E aí a dor chega para me despertar, para me levar para um outro lugar. Então, aqui a doença como tentação é isso. Ah, não, mas o que que é uma tentação? É algo que me leve a um estado de satisfação, de prazer, é algo que me seduz, é algo que me envolve, né? Sabe aquela história do canto da sereia? O canto da sereia me atrai. Nossa, é muito bom fazer isso aqui, viver isso aqui, mas aquilo vai me levar a um estado de bem-estar, sem necessariamente eu esteja explorando outras pessoas, é eu comigo mesmo, mas aquilo vai chegar num estado de tal forma que eu não cresço. E a vida vem, opa, está na hora de crescer, e a vida vem quebrar o processo. Em alguns casos, a doença ela é enxergada, ela se apresenta como uma proteção, né? Então, o que que é que vai trazer isso? É, aquele padrão de existência, aquela forma de ser, vai impedir que eu viva determinadas experiências. Como, por exemplo, um adoecimento que me impede por exemplo, realizar meu casamento. Ah, porque, olha, a gente estava marcado, mas olha, eu adoeci, agora a gente vai ter que a gente vai ter que adiar agora e tal. Ou então, assim, sabe aquela pessoa que passa mal no dia das provas. Tem um concurso marcado para o domingo, a prova. Aí no sábado ela começa a passar mal, vai para a emergência. Então aquele adoecimento está se dando em algum lugar, normalmente, inconscientemente. Aquilo está vindo como um mecanismo de proteção. Ao realizar aquele concurso, eu poderia passar, ao fazer aquele cerimônia de casamento, ao entrar aquele emprego, ao fazer qualquer coisa que seja, aquilo poderia me levar a um lugar que me traz ameaça. Então, para me proteger dessa possível ameaça, eu construo um adoecimento. De repente, eu vou usar a Raquel como exemplo aqui. De repente, meus lábios começam a inchar. De repente, eu começo a ter problemas e aquilo é um mecanismo de proteção. Vou dar um exemplo, uma fantasia que me veio à mente agora. É, a partir do momento em que eu continue no ritmo que eu estou indo, eu vou crescer. Eu vou crescer, eu estou crescendo e esse crescimento vai me levar a uma posição dentro da empresa. E essa posição, ela vai me ter algumas exigências, ou ela vai me trazer alguns benefícios e eu não estou preparado para isso. Então, para não chegar lá, então eu vou criar mecanismos para que eu me impeça de ter esse crescimento aqui dentro. Entende? É, é a mulher que, embora conscientemente fale que queira filhos e o marido queira filhos, e ela começa a desenvolver endometriose, pólipos, que ela começa a ter problemas uterinos, ela começa a ter toda uma situação que vai impedir a gravidez, e esses mecanismos estão sendo usados como proteção. Em algum lugar ela não, ela tem medo de estar vivenciando, realizando aquilo que a vida naturalmente está ali possibilitando proporcionar, e ela vai usar de mecanismos para não alcançar aquilo. Muitas vezes o maior problema para uma pessoa é o sucesso. Dá para entender uma coisa dessa? Tem doenças, tem adoecimento que a raiz dela está no passado. Tem doenças, tem adoecimentos que a raiz dela está no presente. E tem doenças que a raiz está no futuro. Se eu for promovida, se eu conquistar aquele trabalho, se eu comprar aquela casa, se eu entrar naquele
Se eu terminar aquele curso, por que que eu vivo todo final de semestre? Por que que a minha tese, meu TCC lá no mestrado está enrolado? Por que está enrolado? Porque sempre que eu vou terminar acontece alguma coisa. A doença, tem algum problema, aí eu tenho, entro com atestado, consigo uma prorrogação. E por que que eu estou prorrogando? E para prorrogar eu adoeço. A doença como proteção. A nossa mente faz coisas que até o diabo duvida. Não é nem para dizer que até Deus duvida, que até o diabo duvida daquilo que eu estou fazendo. Então, muitas vezes eu tenho percebido cada vez mais em muitos pacientes que alcançar a plenitude, alcançar o sucesso, não o sucesso em si. Imagina você receber uma promoção no seu serviço, imagina você conquistar alguma coisa. Isso em si não é o problema, mas há um registro de que em algum momento eu já estive aqui e quando eu estive aqui eu meti os pés pelas mãos. Então eu tenho medo de chegar lá de novo e meter novamente os pés pelas mãos. Então, para eu não cair, eu evito subir. Olha que loucura. Para não cair, eu evito subir. Isso acontece pra caramba. Então, imagina a seguinte situação, pessoal. Se aquilo está me protegendo, você acha que eu vou me livrar daquilo? O quanto aquele inconsciente vai trabalhar para manter aquilo? Aí eu não tomo o remédio, foi passado. Eu não sigo a recomendação que foi passada. Eu não faço os procedimentos. Ah, eu esqueci. Ah, eu não comprei. Eu pedi né? Eu lembro de uma paciente que a Raquel trazia, porque eu pedi me dá a receita, perdeu a receita, perdeu isso, perdeu aquilo, e adiava, e me passa de novo, e se boicotando. Entende? Então, estar no estado que eu estou me protege de alguma coisa. Eu só tenho que descobrir do que para ajudar esse paciente. O que que ele está fugindo? O que que ele está com medo? Eu vou repetir. Muitas vezes não é medo de, eu vou sofrer, eu vou ter problema. Não, eu vou ter sucesso, eu vou ter alegria, eu vou ter conquista, eu vou poder fazer muitas coisas, vou ter minhas viagens, e aí? Vou casar e vou ser feliz, vou ter uma família, vou ter filhos e os filhos. Eu sei que eu quero ter filhos, mas em algum lugar eu estou me protegendo disso, né? Aí eu tenho problemas de fertilidade, que aí eu vou no médico, vou na medicina, faço os exames, você não tem nenhum problema, você não tem nenhum problema aqui. Ou eu tenho muitos problemas. Você está cheio de. O seu processo é uma endometriose, o processo aqui são pólipos. Você tem que descolamento enfim, um monte de coisa que acontece para que você não engravide. Você, mas eu queria tanto engravidar. Mas há uma proteção, porque em algum lugar saber que ter filhos vai fazer alguma alteração. É um exemplo que eu estou dando aqui para vocês entenderem a doença como um mecanismo de proteção que a pessoa pode estar utilizando. A doença como um símbolo, aqui que a gente entra, aqui que a gente começa a vasculhar as nossos encontros, aprofundar aquilo que a gente está trazendo. Então, a doença pode ser vista como uma expressão simbólica de problemas psicológicos, entende? Eu usei essa imagem, eu gostei, essa imagem eu consegui construir com a inteligência virtual, a inteligência artificial. Eu conversei com a inteligência para me dar essa imagem. Olha, eu estou aqui com uma pessoa e ela traz alguns problemas. Só que esses problemas não são os problemas. Ela tem problemas que estão por trás disso. E eu quero que você me expresse isso. Ela me trouxe essa imagem de uma pessoa que, quando ela vai se apresentar ao médico, quando ela vai fazer os exames, não se enxerga no exame esse saco que está nas costas dela. Ele não é percebido. Só se percebe o encurvar dela. Então, aquela doença, aquela gastrite, aquele problema de lombalgia, aquele inchaço no joelho, aquela fascite plantar, aquela catarata, ela está dizendo que tem algum problema mais profundo. Aquela doença, ela é simplesmente um símbolo. Por exemplo, aquela expressão que a gente ouve, estou com peso nas costas. A própria pessoa assim, estou sentindo minha coluna dobrando, assim, uma pessoa de repente trava a coluna, ou travei, o que está acontecendo? O que está parado? O que ela está. Enfim,
Mesmo doenças crônicas podem ser interpretadas como símbolos de questões psicológicas mais profundas. Ah, tem 10 anos que eu carrego essa úlcera. Tem 10 anos que eu tenho esse problema. Então, há 10 anos isso está se arrastando e você ainda não resolveu essa questão. Então, vamos entender aqui a doença como sendo um símbolo a ser trabalhado. De novo, reforçando, a doença não é a questão, ela é um símbolo. Aqui também a doença como um fenômeno cultural. E aqui a constelação familiar, ela trabalha isso de uma forma bem interessante. É, do tipo, do tipo, imagine uma pessoa que ela traz uma limitação física de tal forma o, que altere a sua presença, que a torne feia dentro dos padrões, seja, por exemplo, qualquer alteração no rosto, uma doença que altere o seu rosto, ela vem com aquilo ali como sendo uma representação da sua estrutura familiar. Aquela pessoa com aquela doença, ela não vai construir relacionamento. Ela não construindo relacionamento dentro daquela família que tem 7 filhos, 5 filhos, 4 filhos, e ela não tendo relacionamento, não tem família, não tem filhos, o que que a gente vai fazer a leitura? Que ela está disponível para cuidar dos pais. Ah, mas eu não posso, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, por que isso, eu não posso aquilo. E aquela pessoa, ela indiretamente, ela foi escolhida para ser a responsável para cuidar dos pais. Ela foi feita, eleita, uma eleição em alguma instância. Constelação familiar fala um pouco sobre isso. Entende? Ela foi eleita para ser aquela pessoa. Então, é, visualizem a casa de vocês. Visualizem o apartamento de vocês. Quarto, sala, cozinha, varanda, área de serviço, banheiro. Cada um tem uma função, certo? A estrutura familiar repete isso. Tem membros da família que vão ser a sala, tem membros da família que vão ser o quarto, tem membros da família que vão ser o banheiro. Há um arranjo, na maioria absoluta das vezes inconsciente, sobre as funções a serem desempenhadas naquele ambiente. A pessoa já vem com aquele compromisso, seja por débito, seja por exercício de superação, seja por doação e sacrifício. A pessoa vem com aquele compromisso para realizar-se naquela tarefa. Entende? E aí a doença aqui, ela entra como uma estruturação cultural, ou mesmo no ambiente, né? Para determinados meios sociais, não se pode ter tristeza, não se pode chorar. Então, eu recebi essa informação, então eu não vou expressar meus sentimentos. Então, eu vou guardar tudo aquilo. E aí eu vou provocar um câncer, uma úlcera, uma gastrite, uma azia, vou provocar refluxo, eu vou provocar. é, naquela sociedade, a mulher não pode ter determinados espaços. Então, eu vou ter manchas, lúpus, vitiligo, eu vou ter manchas na pele de tal forma que eu não possa usar um biquíni, que eu não possa botar um short. Por quê? Eu não posso, dentro daquela estrutura cultural que eu estou inserida, a mulher tem uma função, ela tem que ter uma imagem a preservar. Entende? Então, se eu tiver por mim mesma condições, eu vou quebrar isso. Então, há uma estrutura cultural tão forte que me envolve, então eu preciso conhecer. E aí entra a ideia do holismo. Eu tenho que entender as bases culturais que fundamentam o paciente, o que que ele acredita, no que ele foi elevado a acreditar. Se ela foi elevada a acreditar que a mulher tem que ter seus, né, é, dentro da nossa religião, as mulheres não podem cortar o cabelo. Aí me vem a mulher com alopécia.
ou alopecia. E aí? A doença está vindo aqui como uma quebra. Existem culturas, sejam elas religiosas, políticas, ideológicas de uma forma geral, que dizem que você não pode ter determinado tipo de comportamento, você não deve ter determinadas atitudes. E aí você vem com problemas de saúde que tenham que romper aquilo. Como, por exemplo, fazer uma transfusão de sangue dentro de uma cultura de que não permite você fazer a doação de sangue, você fazer não é transplante, não, como é que fala de sangue lá? Transfusão mesmo. Transfusão. Você não pode fazer a transfusão de sangue. Aí você vem com uma necessidade disso, como um rompimento de um fenômeno cultural, de uma estrutura cultural. Então, esse olhar você tem, o que está acontecendo? Você precisa ter esse olhar com relação ao seu paciente. Será que ele, se ele, imagina, eu não quero ter esse padrão e aí eu não tenho coragem e meu corpo adoece para que eu faça. Mas eu não quero essa coisa de ter o cabelo grande, nada a ver e tal, mas eu não consigo. O padrão de criação foi muito forte. Aí me vem uma alopécia. Aí o cabelo tudo cai. Entende? Se eu pudesse antes dizer, eu não quero, quero cortar meu cabelo baixinho e tal, do jeito que eu não precisaria ter essa alopécia. Ela veio como um rompimento de um fenômeno cultural, de uma estrutura cultural que está subjugando. Isso é um exemplo simples que eu estou dando, mas isso pode acontecer em várias. Por isso eu tenho que também olhar o adoecimento do meu paciente com esse olhar, né? O que forma as suas crenças, quais são as normas que você segue, quais os padrões que estão definidos, padrões de comportamento, de atitudes, Ô, a própria Milton, forma de se vestir. Então, eu vou fazer a leitura de que aquela pessoa ela não é melhor e nem pior do que as demais que estão no meio em que ela se encontra. Mas aquele momento existencial para ela é um momento diferenciado, ela tem que estar no outro lugar. Então, o tempo dela naquela existência, naquela forma de ser, já deu. As outras, estão tudo bem. Então, você tem quatro mulheres na família e só uma invocou de cortar o cabelo. E não pode, e não pode. As outras, pô, eu adoro meu cabelo comprido, eu não tenho nenhum problema com essa de manter o meu cabelo grande, tá tudo tranquilo para mim, mas aquela ali, ela tá incomodada e é ela que vai ser afetada. As outras continuam. E você, às vezes, passa uma vida inteira dentro de uma estrutura ideológica, cultural, que para quem está ao redor é um massacre. Você vê aquilo como natural, e é verdadeiro. Nossa, você usa essas roupas, ah, mas para mim está tudo bem, eu não tenho problema com a minha roupa. Ah, mas você tem esse culpado. Não, para mim está tudo bem, eu estou feliz assim. Ah, mas você tem essas práticas, você tem esses gostos. Ah, mas eu gosto, eu sou feliz, e ela está sendo verdadeira. Aquilo não é um problema para ela. É um problema para quem tem problema. Chernobyl, você pode pegar, por exemplo, lúpus, você pode pegar autismo, você pode pegar diabetes, porque você vai ter lugares, nichos, grupos, pessoas que se inserem naquilo, entende? Estão ali presas. Então, mas esse mesmo fenômeno, para uns, aquilo ali vai representar como sendo um fenômeno que atinge aquele grupo. Então, quando atinge um grupo, um coletivo, você pode entender como um fenômeno cultural. Aquele adoecimento, aquela pessoa estando naquele grau de adoecimento, a partir daí ela vai receber uma atenção do Estado, das ONGs, ou de quem que são, ela vai receber uma atenção e ela começa, aquilo para ela vai ser uma doença enquanto manipulação. Ela vai usar-se para isso. Ela vai usar aquele como um escudo. Agora que eu estou com essa doença, eu não posso trabalhar. Agora, pobre de mim. Então, ela vai usar aquilo para. Então, um adoecimento, você nunca pode dizer ele é isso. Ele é fechado num conceito. Ele pode ser. Você vai ter que explorar todas essas ideias. Claro que tem, se por estarem no coletivo, eles têm aquilo que é coletivo, kármico coletivo. Claro, isso aí a gente não nega. Tem algum compromisso que pertence a todas aquelas pessoas. Mas como cada um vai estar lidando, um para aquilo ali vai usar, vai se vitimizar, outro vai, a partir dali, vai se desafiar a superar. Então, assim, uma pessoa que está convivendo um processo de dengue ou
Covid. Então, é coletivo, dengue, está atingindo muito. Está todo mundo ali naquela ala, 20 pessoas internadas aquele hospital, 20 pessoas com dengue. Então, é uma coisa coletiva, mas cada uma delas tem um porquê de estar ali naquela condição. Uma foi parar ali porque estava querendo tanto romper a rotina, estava muito duro o trabalho. Outro é porque, eu não aguento essa companhia dessa pessoa, mas não tenho coragem de dizer não, me afastar. Aí agora eu estou aqui nesse hospital, estou longe. Então, assim, você tem todas essas variantes que você tem que considerar. Então, por isso é que você nunca pode dizer só doença por isso. Você tem que fazer toda uma análise, você tem que ter todo um entendimento. E onde que você vai encontrar isso? Na história do paciente. Não é na fala do paciente. Não é o que ele diz, eu estou usando isso porque agora. Não, ele pode estar falando uma coisa que ele ouviu e achou interessante. Ele pode nem saber o que está acontecendo. Na maioria, na minha leitura, na maioria das vezes, nem ele sabe por que que ele está naquele estado de adoecimento. Entende? Você vai ter que. Aí você, ao olhar na história e rever os passos. Samuel Hahnemann vem nos colocar que da importância de a gente conhecer a vida do paciente antes do adoecimento. Porque o que levou o paciente a adoecer foi a sua história. Pode parecer a coisa mais boba e absurda, mas é justamente isso. Como que era a sua vida antes de você ter esse adoecimento? O que que você fazia? Aí você percebe, porque eu andava, fazia bike e tal, e tia, e tal, que todo fim de semana fazia uma trilha ali, 200 quilômetros de bicicleta e tal, era legal e tal. Aí você vê que 3 anos depois a pessoa está com atrofia, está com atrofia no pé, está com o joelho ali, tem que fazer uma cirurgia no joelho, e aí ela não pode fazer mais a bike, mas ela não faz a bike, não é porque ela não queira, é porque ela entrou num relacionamento que o parceiro ou a parceira, não quero que você esteja com essas pessoas, você tem que me dar atenção, você tem que fazer aquilo. E como essa pessoa, ela ama ou sente muito apego àquela pessoa, ela não tem coragem de contrariar, e ela não tem coragem de dizer para as pessoas lá fora que ela não está indo porque a mulher, o marido não deixa mais, aí ela arranja uma doença no joelho. Vou ter que fazer uma cirurgia, não vou poder mais fazer bike. Olha que doido. O buraco é mais embaixo, Roberto. A erosão é mais embaixo. Não é nem buraco, é erosão. Entende? Quando você começa a ter essas possibilidades, que a doença pode ser isso, ela pode ser uma desculpa, a doença pode ser uma bengala, a doença pode ser uma fuga, pode ser um movimento de manipulação. Agora você vai ter que cuidar de mim. Te vira, te vira. Vai ter que cuidar de mim. Você vai ter que cuidar de mim. Eu vi de uma paciente, eu vi de uma paciente, é o seguinte, porque o meu marido me controla. Ele me controla de tal forma que eu gosto de fazer uma coisa. Ele construiu lá no fundo de casa um espaço para eu fazer. Mas por quê? Porque ele está ali, eu estou ali, sou aquela coisa toda. Então, esse meu marido, ele fica impedindo eu de trabalhar. Sabe o que que eu vou fazer? Ele que vai ter que sustentar agora a dondoca. Eu vou ser dondoca agora, ele que se vire para. Eu que não quero mais trabalhar fora. E aí ela começa a desenvolver uma série de questões. E aí você vai conduzir isso. Essa afirmação, ela não veio assim como eu estou colocando. Ela veio sendo construída nos encontros que fomos tendo. Fui fazendo esses registros e tal, até que eu montei esse quebra-cabeça. Aí, um determinado, e também de uma forma não direta, assim, faça isso, eu levei a pensar o quanto que, ia questionando quem efetivamente estava sendo prejudicado, mas que tinha que dobrar, trabalhar triplicado para manter o seu. Porque eu quero um vestido, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo outro, porque eu quero meu vinho e ele tem que ser de boa qualidade, porque eu quero minhas joias, porque eu quero isso. Aí levar a pergunta, quem é que está perdendo com isso? No final das contas, ela consegue entender. Todo mundo está perdendo com isso. Todo mundo. E o que precisa acontecer? Primeira coisa, eu tenho que reconquistar minha autonomia. Primeira coisa. E devolver para ele o espaço dele, porque é, a Briônia, a Briônia, ela carrega consigo talvez a mais dura
forma de domínio e controle. Ela se subjuga e no subjugamento, onde o outro acredita que é que mantém ela sob controle, ele é que está sendo controlado por ela. Entende? Quem é que está dominando quem aqui? Eu que estou ali pagando e você vai ficar em casa comigo, então você está fazendo o que eu quero. Será que eu estou te controlando? São perguntas. E você vai lançar para o seu paciente para ele estar pensando. Beleza? Beleza é forma de falar, né? Esse a doença como um mito ou conto de fada tem um certo quê de simbolismo também, mas a gente precisa também considerar isso aqui. Jean Schouten vem nos falar, nos alertar sobre essa possibilidade, né? É, vamos ler tudo isso aqui para a gente entender melhor. Problemas pessoais não são únicos. Mitos refletem temas universais. Eu vou ler tudo e depois eu vou voltar e fazer comentários sobre cada um. Mitos ajudam a estabelecer conexões com a humanidade. Reconhecer o próprio problema num conto pode ser tocante. A solução para o problema pode estar no mito ou conto de fadas. É, se vocês forem fazer um estudo sobre os grandes mestres que nós tivemos na humanidade, vocês vão perceber uma entre o grande amor. O que que há de comum entre essas pessoas? O amor, mas uma fala simbólica. Todos os grandes mestres, Jesus, Buda, Krishna, eh, todos os grandes mestres falam através de símbolos, contos, histórias, fábulas, parábolas. Então, sabe quando você encontra um paciente que você quer dizer uma coisa para ele e você conta uma história? E você conta uma história para a pessoa e a pessoa se identifica. Uma história, um conto de fadas é uma coisa que qualquer lugar tem. Branca de Neve, Os Três Porquinhos e o Lobo Mau, né? João e o Pé de Feijão. São histórias coletivas, universais. Chegou ao alcance de todos. Isso quer dizer uma coisa bem interessante, bem interessante. A nossa individualidade, ela está dissolvida na nossa coletividade. Um dos princípios da homeopatia é a individualidade. Mas eu tenho colocado para vocês aqui que é muito difícil a gente chegar nesse indivíduo que está ali diante de mim. Ele está totalmente fundamentado numa estrutura familiar, cultural, do país que ele mora, da religião que ele escolhe, do partido político. Então, ele está muito. As atitudes que ele fala, os gostos que ele assume, os desejos que ele busca, as coisas que ele evita, não são escolhas dele. É resultado desse coletivo no qual ele está inserido. E o grande desafio, um dos grandes desafios terapêuticos é tirar o indivíduo daquele lugar coletivo e levá-lo à sua individualidade para depois tratar dele. Então, eu entendo que hoje eu não tenho um número exato para dizer para vocês quantos encontros eu preciso com o paciente para achar o paciente. Então, eu vou pegar pessoas que já lidam, no caso aqui, quem mais tem experiência em lidar com C é a nossa querida Simone. E eu perguntaria para Simone: Simone, é, pela sua experiência, pelo seu olhar, quanto tempo você precisa para você estar diante do seu paciente? Não daquela pessoa que te procura, mas do seu paciente. Acha, esse aqui é o meu paciente. Esses são os problemas dele. Não é problema da família dele, da mãe dele, do trabalho dele, da religião dele, é deles. Quanto tempo você consegue para identificar isso? E muitas vezes, quando você começa a trabalhar essa história de um mito, de um conto de fadas, de uma parábola, de uma história, e você consegue identificar mais ou menos que tem uma questão que tem a ver com aquilo ali, né? Uma pessoa vou dar um exemplo que me veio à mente, uma pessoa que chega e diz assim, porque
Eu me sinto um peixe fora d'água, me sinto. Eu sinto que as pessoas não me entendem, eu sinto que sou discriminado no meio em que eu vivo, eu sinto isso que aí você puxa para, você traz aqui, nessa situação você traz, por exemplo, a história do o patinho feio, né? Aí você traz a história do patinho feio. E você coloca que aquele patinho feio, ele era horrível enquanto patinho. Mas por que que ele era horrível enquanto patinho? Porque ele era um cisne. Por que que ele estava sendo feio? Porque ele não estava sendo ele. Mas ele estava sendo reconhecido como um daqueles que o cercavam. Mas o pior não era os outros o enxergarem como sendo um deles, era ele se fazer o que ele não era e se tornar o que os outros estavam determinando para eles. Então, enquanto você não for você, você vai se sentir desambientado. Você vai se sentir fora, como diria a banda, um peixe fora d'água ou uma borboleta no aquário. É alguma coisa nesse sentido que vai acontecer. Então, os mitos, os contos de fadas, parábolas, elas podem estar revelando que aquela pessoa ainda está vivendo um período existencial em que ela está diluída num coletivo familiar, da religião, do país, enfim, e que o seu trabalho naquele momento é primeiro entender, é ajudá-la a entender-se nessa condição e para trazê-la à sua individualidade. E quando ela chegar na sua individualidade, é aí sim é que começa o processo terapêutico. Né? Já foi dito, né, quando essa imagem, aquela pergunta em que Cristo chega diante daquele endemoniado, né, e ele pergunta para o endemoniado, qual é o seu nome? E aí o que que o endemoniado responde? Meu nome é Legião. Por quê? Porque somos muitos. Somos muitos, né? Então, quantos somos? Aquele filme Fragmentado, eu acho que esse é o nome do, Fragmentado é o nome do filme, né? Quantas pessoas habitavam aquele cara, né? Quantas pessoas. A gente tem isso sem estar num estado patológico. Então, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a sua escola, quando você vai para a sua reunião de família, quando você vai. Você é a mesma pessoa? Entende? Isso é errado, isso é certo? Ninguém está aqui questionando isso. Mas, então, você às vezes corre o risco de se diluir nesses universos e se perder de você mesmo. E, primeiro, aqui, né, a doença como um mito, primeiro para entender que é algo disperso, algo que é muito universal, que não é seu ainda. Esse seu sofrimento, ele é um sofrimento que pertence a um coletivo. E enquanto você se identificar com esse coletivo, você vai continuar doente. Você tem que ser levado à sua individualidade, à sua condição única de ser único. Ah, mas todo mundo que diante de uma situação dessa reage isso. Ah, mas todo mundo. Aí vem a famosa frase da mãe: você não é todo mundo. Mas todo mundo vai, você não é todo mundo. Mas todo mundo tem, você não é todo mundo. Já ouviram isso de alguma mãe aí, já, em algum lugar? Você não é todo mundo. Mas a gente está diluído no todo mundo. Por isso é que o adoecimento como mito ou conto de fada, ele funciona para muita gente. É o entendimento último que você tem que ter do seu paciente? Não, eu diria que talvez seja o entendimento primeiro, a primeira visão. Ela não está sendo ela, está sendo diluída num coletivo. Ela está numa crença coletiva, que ao mesmo tempo é uma doença, uma ilusão. Lembra? A gente falou há pouco sobre ilusão. Ele está tendo uma ilusão de que todas as pessoas são assim, desse grupo são assim, dessa coletividade são assim. Então ela está tendo, ela está diluída num problema coletivo e numa ilusão coletiva. São dois níveis de adoecimento. Eu tenho que quebrar os dois e trazer lá um estado de, não, peraí, eu não preciso ser, eu não preciso ter essa atitude, eu não preciso agir dessa forma. E você precisa conduzir aquilo. Mas ela tem que enxergar o que a Regina está nos apontando. Que camadas me constituem, né? Entender, mas lá no meu trabalho, eu posso agir como eu ajo em casa, como eu ajo na minha família? Não dá para fazer isso. Como que eu vou? Quando eu falo com uma criança, é a mesma forma que eu falo com um idoso, a forma como eu falo com uma pessoa simples é a mesma forma que eu...
Ah, porque é discriminação? Não, mas eu vou falar palavras pomposas e difíceis para uma pessoa analfabeta? E eu estou sendo falso? Estou sendo hipócrita? Não, eu estou tendo discernimento, respeito. Justiça não é dar para todo mundo a mesma coisa, é dar a cada um segundo o seu merecimento. E eu tenho que ter essa leitura. Então, isso tudo vai ter um peso significativo. Doença como criação ou julgo. Vamos lá refletir sobre isso. O ser cria um estado dentro de si e, consequentemente, constrói uma situação ao redor. Ah, ainda não estou compartilhando. Vamos lá. O ser cria um estado dentro de si e, consequentemente, constrói uma situação ao redor. Veja bem, anterior há uma questão coletiva externa que ele traz e se adequa ao que é o coletivo. Agora, aqui ele constrói uma imagem, alguma ideia, algum conceito, alguma crença em seu interior e ele vai querer trabalhar para que tudo se adeque àquilo ali. Então, vamos lá. Você cria um estado dentro dele e, consequentemente, a partir daí, da realidade que cerca vai ser em função dessa realidade interna. As circunstâncias externas não são a causa da doença, mas sim o próprio homem que é responsável pela sua criação. A responsabilidade volta-se para o indivíduo, que tem habilidade tanto para criar quanto para encontrar soluções. Então vamos lá, Débora. Peguem essas ideias, guardem essas ideias. Tudo está lá naquele material, nos textos, nos modos que vocês estão devorando aí, claro, né? Então é o seguinte, eu acredito, eu não sou tratado de forma diferenciada. Meu pai, minha mãe me tratam todos os filhos da mesma forma, do mesmo jeito, o mesmo padrão. Eu sou cuidado, eu tenho, não, não posso dizer assim, ah, fui negligenciado, e tal. Mas eu vou ter no meu entendimento que eu não posso dizer meu pai deixou de me dar, minha mãe deixou me dar, fulano me tratou mal. Eu não tenho nenhuma, nada. Você vai conversar com o paciente e você vai avaliar que ele não tem nenhuma queixa, nenhum sofrimento, nenhum abuso, nenhuma agressão, nada. Não tem nada que ele tenha registro, assim, que... Mas ele traz um câncer, ele traz uma gastrite, ele traz uma úlcera, ele traz um processo depressivo. Ele pode ser qualquer doença, sabe, Débora? Qualquer doença. Mas o que está por trás disso? Você analisa, ele não tem nada, não teve nenhum evento, nenhuma situação, não tem nada. Ele tem uma história, uma memória boa, fui bem tratado, tenho memória de carinho, eu tenho memória de aconchego, tive boas escolas, tive muitos amigos, saí para festas, me diverti, trabalhei, ganhei meu dinheiro, tenho minha independência financeira, eu tenho uma família, filhos maravilhosos, nunca me deram um problema. Ele tem toda uma estrutura em volta que não tem nada. Você, cara, de onde que vem essa problemática, essa úlcera, essa gastrite? É um processo é, que ele movimenta, que ele mesmo, ele não está se fazendo de vítima. Ele, primeiro porque ele não está acusando ninguém. Quando é que você encontra vitimismo? Onde é que você afirma que existe vitimismo? Quando existe um algoz. Só existe vítima porque existe um algoz. Ah, eu sou vítima porque tem um responsável. Ah, onde uma pessoa diz, ah, porque fulano não gosta de mim, porque aí você está diante de um vitimismo. Ah, porque fulano me persegue, porque fulano tem inveja de mim, porque aí você está. Agora, quando a pessoa diz assim, não, eu sou o que eu sou e ninguém é responsável. Ninguém é culpa. Ah, eu sou assim porque meu pai não me deu, minha mãe não me deu, meu chefe. Não, não tem nenhuma queixa, nada. E por que você tem essa úlcera? É como se você estivesse construindo movimentos de desafios, você está brincando com você mesmo, você não tem uma noção exata. Aqui é por isso que a doença é vista como uma criação ou um jogo. Você está criando aquilo sem nenhum elemento externo que venha alimentar aquilo e sem nenhum conflito interno. Você não tem, ah, porque eu tinha 7 anos e não ganhei aquele pônei, que ele ainda não tem uma noção de que aquilo pode causar um mal e das consequências, pode causar problemas ao redor dele. É uma coisa muito ainda, eu diria, infantil no sentido da pureza, não é? Porque tem infantilidades que são, assim, idiotices, né? Como essas coisas da quinta série, como bem a Roberta levantou. Mas tem coisas que são, assim, espontâneas e é tão natural. Quando a criança, uma criança de 3, 4, 5 anos faz alguma coisa assim, que você assim, não, mas você vê pureza, você ri, mas você ri de uma pureza, não é?
aquela criança que fez uma piadinha, uma brincadeirinha. Não, é natural dela fazer aquilo. Ela está descobrindo a existência ali, se manifestando naquilo. Eu diria que aqui esse processo patológico ele se encaixa nesse lugar aqui. Mas entendam que cada paciente pode manifestar uma ou mais dessas situações. A doença como ilusão, a doença como uma manipulação, a doença como um jogo, a doença como um fenômeno cultural, a doença como um símbolo, a doença como uma máquina, um movimento de estar estragado, enfim, como uma peça desgaste, como um desgaste natural. Existem muitas possibilidades. Então pensem, por favor, o quanto a gente tem que estar atento à realidade eu tentar descobrir ao máximo a realidade que constitui cada paciente. Muito bem. O sintoma, o sinal que se apresenta é um indicativo para que você chegue ao sistema. Entendam, nenhum processo de adoecimento está restrito ao ponto da doença. Uma unha encravada não se limita à unha encravada. Uma insônia não se limita ao fato de à noite eu não estar conseguindo dormir. Um furúnculo não se limita ao espaço em que ele está ocupando. O sintoma, ele revela o sistema. O sistema está doente. Eu acho que eu já usei esse exemplo. Sabe quando você está dirigindo um carro e você tem uma pessoa, tem duas faixas. A faixa da direita é a faixa para aqueles carros, caminhões, carros pesados e tal, anda devagarzinho. E na faixa da esquerda, que é a faixa de movimento, tem uma pessoa que vai andando bem devagarzinho na sua frente, bem devagarzinho mesmo. Aí você chega assim e você movimenta o seu carro de forma que você olhe lá na frente daquela pessoa. E você percebe que lá na frente não tem nenhum carro. O problema está naquela pessoa, naquela pessoa. Agora, quando você se depara com uma pessoa que vai bem devagarzinho, aí você movimenta o carro um pouquinho do lado, você olha lá na frente, você vê uma fila com 400 carros na sua frente. Aí o problema é do sistema, é do tráfego. Não adianta eu querer passar essa pessoa. Não adianta. Então, aí o que que acontece? Você naturalmente diminui a velocidade e se adapta. E você é mais um a entrar naquela longa fila de carros que vão devagarzinho. Daqui a pouco tem outro atrás de você, outro. Agora, quando tem só um carro, aí você vai ficar irritado, ou coisa parecida, vai buzinar, jogar a luz alta, fazer alguma coisa para ver se aquela pessoa sai e você continua o seu movimento. Nenhum processo de adoecimento, ele se limita ao que se manifesta. Ele é sistêmico. Ele alcança o sistema. Então, eu tenho que aprender a enxergar o sintoma como uma ferramenta que me conduz a enxergar esse sistema, tá? Então, vamos a alguns conceitos que a gente precisa reforçar aqui. Primeiro, a enfermidade é mais do que uma coleção de sintomas físicos. Sempre, sempre, sempre. A, 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 a enfermidade não é só a queixa ou as queixas que o paciente está apresentando para você. Nunca, 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 nunca. A própria história da pessoa, ela faz parte da enfermidade. Os projetos e perspectivas de vida que ela tem para o futuro fazem parte da enfermidade. Então, entendendo que eu vou partir do sintoma, entender o sistema como um todo. Assim, eu estou fazendo uma abordagem efetivamente integral. Então, vamos lá. Cada pessoa manifesta a doença de maneira única. Portanto, o tratamento deve ser individualizado. Então, eu atendi um paciente que teve essas mesmas falas, essas mesmas queixas que aquele outro paciente. Então, eu vou dar para ele o mesmo medicamento e vou falar com ele as mesmas coisas que eu falei com aquele outro paciente. Não pode. Não tem como fazer isso. Então, essa história de individualidade, ela não é só para você enxergar aquele indivíduo único, para você tratá-lo de uma forma única. E saber que ele está trabalhando questões únicas em você. 10 pessoas podem chegar com alcoolismo. Você pode pensar, será que eu tenho um problema de alcoolismo? Mas o alcoolismo apresenta várias facetas e cada uma daquelas pessoas está trazendo uma faceta que alimenta o alcoolismo, que eu preciso trabalhar.
E não eu tenho nenhum problema com alcoolismo, mas eu tenho problema com aquilo, aquela parte específica, não saber lidar com embates, não sei lidar com embates. Então, para não brigar, eu bebo. Isso é um alcoólatra. Eu não sou alcoólatra, mas eu não sei lidar com embate. Quando vem alguém me cobrar, eu saio fora, eu não consigo encarar, não consigo enfrentar nada. Aquele autoalcoolismo, eu não tenho coordenação sobre a minha história. Eu deambulo, eu caio, ando de lado, caindo e tal, eu tropeço. Eu não sei ter firmeza nos meus passos. Eu não estou com os meus caminhos bem definidos, bem claros. Eu não tenho segurança para estar andando com firmeza. Opa, esse alcoolismo aqui, essa característica dessa pessoa me chamou a esse ponto. Não sou alcoólatra, mas meus passos não estão com a devida segurança que deveriam ter. Ou seja, o individual aqui não é só o paciente, não só a sua queixa, mas a minha visão e também o meu localizar dentro daquela queixa, porque sempre tem alguma coisa que eu preciso trabalhar em mim, naquilo que chega em mim. Qualquer encontro sempre tem alguma coisa assim, isso aqui é legal pensar sobre isso. A própria felicidade, a saber que a felicidade de alguém me contagia de felicidade, aquela felicidade também faz parte de mim. Eu tenho que identificá-la. Poxa, eu estou feliz porque você está feliz, então eu também vou ficar feliz porque tem essa felicidade em mim. Mas onde ela está? Aí eu vou ficar mais feliz ainda. Ela veio para despertar isso em mim. Dois pacientes com o mesmo diagnóstico podem necessitar de abordagens terapêuticas diferentes. Não tem regra, gente, não tem gavetinha. Menopausa, hemorroida, furum, insônia. Toma, 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 toma. Não. Lembra, os sinais são indicativos de questões outras. Eu tenho que, a partir do sinal, eu posso dar colossíntios para todas as crianças que estão com cólica. Vai ajudar bastante. Não há problema. Eu estou trabalhando a cólica com colossíntios para todo mundo. Beleza. Agora, vamos entender o que está por trás dessa cólica nessa criança, nessa criança, nessa criança. O que está acontecendo com essas crianças? O que está acontecendo com os pais dessas crianças? Aí eu vou começar a achar elementos individualizados. E aí sim, se eu achar por conta dessa questão que ela está com cólica, o irmãozinho nasceu. O irmãozinho nasceu. Ah, porque fulano mudou. A babá foi embora. A babá foi embora. Desde que ela está com cólica de quanto? Ah, desde que a babá foi embora. A babá já estava com ela há 2 meses, 2 anos. Desde que nasceu, a babá está com ela. E agora aquela criança vive com cólica. Ah, porque o pai separou, os pais se separaram. Ah, porque o pai está viajando, passando já muito tempo fora. Porque a mãe voltou para o trabalho. Então a cólica ela vem por um movimento. E eu tenho que entender o que alimenta esse movimento. Então, para isso, eu tenho que considerar as queixas, as reclamações, os sinais, os sintomas, e eu tenho que considerar as questões espirituais, culturais, econômicas, sociais, políticas. Políticas. Enfim, eu tenho que entender o universo do paciente para que eu possa efetivamente poder dizer assim: eu estou ajudando essa pessoa de verdade. Senão, eu não vou conseguir. Então, aqui para finalizar a nossa reflexão de hoje. A cura verdadeira e duradoura é interessante porque Samuel Hahnemann ele traz 3 pedidos para a cura. A cura tem que ser rápida, suave e duradoura. Ou seja, não existe nenhuma condição humana em que ela não vai estar envolvida em algum tipo de questões a ser trabalhada. Ou seja, não é eu arranjei a cura e pronto, você nunca mais vai ter problema. Mas aquele estado de bem-estar vai durar o mais possível. É possível trabalhar dessa forma. Então, a cura verdadeira e duradoura só é alcançada quando você considera todos os aspectos da vida do paciente, não só a unha encravada, não só as hemorroidas. Aí você vai ter que considerar o estilo de vida, o ambiente que ela vive, a rotina, os seus hábitos, suas crenças, suas perspectivas, seus medos, enfim, você vai ter que entrar no universo da pessoa. Como diria Marisa Monte, você vai ter que entrar no infinito particular, só não pode se perder, mas você vai ter que entrar nesse universo particular. E, novamente, fechando a ideia, educar o paciente para que ele participe ativamente do processo de cura.
Aqui eu encerro essas reflexões retomando a ideia de educação. Ou seja, eu tenho que cuidar do paciente de tal forma que ele tenha condições de sair dele mesmo e se manifestar na existência, com consciência, com lucidez, com equilíbrio, com harmonia, sem que cause nenhum tipo de dano, e muito pelo contrário, que ele acrescente vida ao redor dele.